Olá, meus amores! Neste segundo vídeo, nós vamos continuar refletindo sobre tese. E a tese, usando que estratégia? A tese roteirizada. No vídeo anterior, você percebeu que eu falei das consequências. Neste vídeo, eu vou te mostrar alguns exemplos sobre tese em que você coloca as causas, ok? Vamos dar início? Olha só. Aqui eu quero que você entenda a necessidade de organizar, neste caso aqui, apresentando as causas. Você percebe que nos meus slides eu tenho usado uma estratégia. Eu tenho colocado para vocês as ideias, os períodos em efeitos. Eles vão surgindo. E eu tenho usado essa estratégia para que vocês percebam como o parágrafo está sendo construído. Vamos lá? Aqui eu tenho o primeiro primeiro período. E neste primeiro período foi feita uma contextualização. Isso vai ser aprofundado no nosso próximo encontro, quando nós falaremos a respeito de introdução. A implementação de uma política de abertura da economia durante o governo de Juscelino Kubitschek promoveu a entrada de automóveis no Brasil como produtos de consumo, obrigando a construção de novas rodovias. Segundo período. Esse suposto avanço, no entanto, ao longo dos anos, mostrou-se como danoso, tendo em vista o preocupante aumento no número de mortes causadas por acidentes de trânsito. Neste segundo período, ainda não há claramente a tese, o posicionamento, mas eu quero que você perceba que nos meus slides eu tenho colocado em inúmeras situações em azul, para que você perceba que aquilo ali é pista do que a pessoa acha. Se ele diz que é suposto avanço, muito provavelmente essa pessoa entende que aquilo ali não é um avanço na maneira como ela considera adequado. Então, aquilo ali é pista, ok? Só mais uma observação, me permitam. Esses termos em vermelho, os nossos alunos já sabem, mas você que está acessando a aula e ainda não assistiu a aulas anteriores, talvez você não saiba que eu uso em vermelho como estratégia para que você perceba elementos de coesão para costurar a tua redação, ok? Vamos agora ao terceiro período, no qual você vai perceber mais claramente a tese e o roteiro que foi indicado. Visando a diminuição de acidentes, foi implantada a lei seca que, infelizmente, perceba, infelizmente a pessoa está indicando que a coisa não está sendo tão boa assim. Ela, a lei seca, encontra dois obstáculos para a sua melhor eficácia. Quais são esses dois obstáculos apresentados? O famoso jeitinho brasileiro, que insiste em burlar leis, e a fiscalização ineficiente. Aqui eu me detenho um pouco mais. Neste período, você percebe que a pessoa está basicamente dizendo a lei seca só não tem sido tão eficiente quanto poderia ser por causa de dois fatores. Primeiro, o famoso jeitinho brasileiro. Esta ideia vai ser transformada no tópico frasal do D1. Isso faz com que o teu texto fique organizado e que o teu corretor passe a olhá-lo com mais bons olhos. Ele vai avaliar que você planejou o teu texto e que você tem um domínio técnico maior do que a maioria. Qual é o segundo aspecto que também será transformado em tópico frasal, só que agora para o D2? A fiscalização ineficiente. Como eu disse, eu quero aqui me deter um pouco mais. O famoso jeitinho brasileiro. Alguma vez na sua vida você parou para refletir sobre o jeitinho brasileiro? É óbvio que ele tem aspectos positivos, mas você percebe que aqui ele está sendo colocado para falar de um aspecto negativo. Veja, talvez você não saiba, mas essa ideia de famoso jeitinho brasileiro
tem inclusive uma situação famosa, certo? Que teria feito com que esse jeitinho brasileiro fosse discutido pela sociedade. A história é a seguinte: na década de 70, você deve saber, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. O time tinha feras, o time tinha Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, furacão da Copa, e tinha um capitão. O nome do capitão era Gerson. Se não me falha a memória, ele era conhecido como Canhotinha de Ouro. Por que eu estou falando isso? Para te explicar o que aconteceu aqui e te dar uma pista, fazer uma provocação. Será que você poderia usar essa informação aqui? Quando fosse desenvolver a história do jeitinho brasileiro, e como o brasileiro tem tendência a burlar leis. Então, o que aconteceu? Gerson, por causa da vitória, estava, como os outros, em evidência. E a mídia adora pessoas famosas. Então, ele foi chamado, ele foi convidado para participar de uma propaganda de marca de cigarro. Me perdoe, eu não me lembro agora a marca de cigarro. Mas a propaganda queria o quê? Queria vender a ideia de que comprar aquele cigarro era mais interessante porque ele tinha qualidade tão boa ou até melhor que a dos outros, mas ele tinha uma vantagem, ele custava mais barato. Então a frase de Gerson dizia mais ou menos assim: gosto de levar vantagem em tudo, leve vantagem você também. A ideia, segundo o que foi dito depois da polêmica ser levantada, é que era vantagem comprar um cigarro mais barato, se ele tinha a mesma qualidade que os outros. Só que isso provocou todo um debate na sociedade brasileira. Por quê? Porque nós parecemos ter a tendência, como eu acabei de dizer, de burlar as leis. E aí me permitam, já adiantando para aulas que teremos sobre argumentação, veja, é bom como estratégia você usar exemplos. Eu estou te dando uma pista e eu vou te dar outra pista. Será que eu poderia usar como exemplo para comprovar esse jeitinho brasileiro que insiste em burlar leis? Algum aplicativo que tem sido usado por pessoas que, sabendo que a lei proíbe, insistem em beber e em seguida dirigir, colocando não só a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas, às vezes até da própria família, em risco? Isso é uma irresponsabilidade. Me permitam, eu acho que deveria, porque parece que ainda não é, deveria ser configurado como crime doloso, que é aquele que você já sabe, você tem a intenção, não é culposo. Para mim, eu estou te dando pistas de que tipo de coisa você poderia usar. Então, há um aplicativo, como eu estava dizendo, que indica para o consumidor de bebida que gosta de dirigir onde há blitz, porque aí ele foge da blitz, ele dá um jeito de burlar. Então, reflita sobre isso. Eu estou te dando pistas de um possível caminho para desenvolvimento desta ideia, repito, que será transformada em tópico frasal do D1 e da fiscalização ineficiente. Esta ideia também será transformada em tópico frasal do D2. Nestas duas aulas, a primeira, anterior, e esta segunda, eu estou trabalhando com você as ideias de tese e tópico frasal. Então, isto aqui vai se materializar como tópico frasal. E me permitam perder mais 2 minutinhos com algumas provocações. Por que a fiscalização é ineficiente para você começar a desenvolver? Alternativa A, porque nós não dispomos do número suficiente de policiais para, de fato, fiscalizar. Alternativa B, porque além de não termos o número suficiente, infelizmente, há policiais, e eu disse há policiais, eu não disse todos os policiais. Infelizmente, há policiais que, ao invés de cumprirem o seu dever, preferem também burlar a lei, como nós dizemos aqui, pegando toco, recebendo algum tipo de vantagem para deixar passar o crime.
seja esse crime ter consumido bebida alcoólica ou não. Então, eu estou te dando pistas. Eu espero que esteja ficando cada vez mais claro que essa estratégia de construção da tese não é a única, mas ela organiza o texto de uma maneira que nós consideramos bastante vantajosa para que você consiga a nota que você deseja. Vamos a mais um exemplo, ok? Antes disso, para finalizar esse slide, a indicação mais uma vez de quantos períodos foram utilizados. Nesse aqui, como tem sido na maioria, foram utilizados 3 períodos, ok? E no nosso penúltimo exemplo, certo? Nós vamos ver como a tese também foi colocada indicando as causas. Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luiz Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como hábito. Agora, entretanto, nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e vítima também do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população. Percebam que o ponto de vista a leitura só não se torna um hábito, infelizmente, na sociedade brasileira, por causa de 2 fatores, devido a 2 fatores. Primeiro fator, a falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo. Quais seriam esses setores? Pense, será que a escola é responsável por criar o hábito? Será que é somente a escola? Ou será que a família também deveria ser responsável por criar o hábito? Será que o hábito da leitura começa primeiro em casa, depois a escola ajuda a desenvolver ainda mais? Pense a respeito e encontre você suas próprias respostas. Segunda observação, ele diz que também o hábito da leitura é vítima do próprio mercado. Por quê? Porque desestimula. E eu quero aqui fazer mais uma provocação. Por que o mercado iria desestimular se ele precisa de leitores? Há quem diga que um desestímulo é o alto custo, é o preço final. Então, reflita, será que de fato os livros precisam custar quanto custam? Se eles custam aquele valor, se tem aquele valor, será que naquele valor de fato há muito imposto? É preciso refletir para, de fato, se posicionar. Eu estou te dando pistas de possíveis formas de desenvolvimento dessas 2 ideias, que serão transformadas em tópico frasal para o D1 e o D2, ok? E o nosso último momento, aqui mais uma vez, como eu disse, vocês têm a indicação de quantos períodos. Neste exemplo aqui, nós usamos 4 períodos, ok? Vamos agora ao nosso último exemplo, e vocês vão me permitir ficar aqui um tempinho para provocá-los. Por quê? Porque isso será, com certeza, um dos temas a ser trabalhado por nós, certo? A serem trabalhados por nós. Memórias do Cárcere, escrito por Graciliano Ramos, é o testemunho da realidade nua e crua de quem viveu em porões imundos. Sofreu com torturas e privações provocadas por um regime ditatorial chamado de Estado Novo. Veja que eu estou aí numa parte de contextualização. Na realidade atual, embora o Brasil não mais esteja sob uma ditadura, ainda é possível perceber a precariedade de nossas prisões e a forma degradante a que são submetidos aqueles que cometeram crimes. Sendo assim, a que conclusão é possível chegar e qual é o meu ponto de vista? Fica claro que é praticamente impossível recuperar e ressocializar os detentos. O que é que eu quero que você perceba aqui?
que a criatividade humana é diferente da programação de um robô. Então, eu não quero de maneira alguma que você imagine que você é obrigado a primeiro colocar a tese e depois o direcionamento. Você pode usar outro tipo de estratégia. Se você observou direitinho aqui, eu coloquei, aqui foram apresentadas as duas ideias que vão ser desenvolvidas nos parágrafos de desenvolvimento e só depois foi colocada a tese e o ponto de vista. Eu quero que você perceba que isso aqui é uma forma de estruturar, mas não é a única forma de estruturar, ok? Mais alguns detalhes a respeito disso. Vejam bem, vocês certamente já foram levados a falar determinadas coisas, mas me permitam respeitosamente provocá-los. Vocês dizem determinadas coisas porque vocês realmente pensam aquilo ou porque vocês foram, como eu acabei de dizer, levados a falar aquilo? Alguma vez na vida, vocês pararam para refletir como as prisões foram criadas no Brasil? Quais as pessoas que historicamente foram levadas para a prisão? Por que essas pessoas são tratadas de maneira tão cruel? Certamente alguém poderá me interpretar mal e dirá que eu estou defendendo o bandido. Não, meus queridos, eu não estou defendendo o bandido. Eu estou somente fazendo você refletir sobre por que muitas vezes nós defendemos ideias tão cruéis. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam que eu estou tentando tomar muito cuidado com o que eu estou falando para que você não me interprete mal, porque não é essa a situação. Mas me permitam a ousadia. Uma pessoa que defende a ideia de que bandido bom é bandido morto, talvez, só talvez, nunca tenha parado para refletir sobre o que é bandido. O que é que ela entende por bandido? Você pode refletir sobre justiça. Eu entendo, concordo, acho que está certo. Quem comete crime, de fato, deve ser punido. Mas por que eu só uso o termo bandido para fazer referência a alguém que cometeu determinado tipo de crime, para fazer referência a alguém que mora em determinado lugar? Porque se criminoso é todo aquele que cometeu um crime, um delito, que burlou a lei, na medida do que a lei define, cada um deve ser punido. Então eu estou te provocando por quê? Porque existem certas pessoas que andam de paletó e gravata que não parecem bandidos, porque não andam sujos, porque não fazem uso de nenhum tipo de entorpecente. Mas talvez essas pessoas também devessem ser enquadradas como bandidas. Por quê? Desviar dinheiro de merenda escolar é crime? Contratar assessor fantasma é crime? Se você respondeu que sim para essas duas coisas, talvez nós devamos refletir a respeito do que é que nós entendemos como alguém que é criminoso. Porque senão eu poderia usar a ideia do todo bandido bom, todo bandido deve ser morto, para incluir determinadas pessoas que dizem determinadas coisas, mas não querem ser vítimas da justiça. Eu quero que você perceba por que eu estou falando nisso, por que eu estou me dando o direito de correr esse risco. Porque você tem aqui Memórias do Cárcere. Quem foi Graciliano Ramos? E quem foi que prendeu Graciliano Ramos? E em que contexto ele foi preso? Por que ele foi preso? Graciliano Ramos é um escritor famoso. Uma das obras mais famosas, se não a mais famosa, é Vidas Secas. Graciliano Ramos, ele tinha um posicionamento ideológico. Nós vivemos num país livre. As pessoas podem ter os seus posicionamentos. Nós precisamos viver em harmonia, respeitando quem pensa diferente de nós. Mas Graciliano Ramos viveu justamente na época da ditadura de Getúlio Vargas. Então você teria de perceber por que este suposto bandido foi preso. E quantos supostos bandidos foram vítimas de uma suposta justiça. Então o que eu estou querendo fazer é levar você à reflexão mais profunda, para não ficar no senso comum, para não correr o risco
de discutir a coisa de maneira superficial. Aqui há um contexto. Por que a precariedade das prisões? Talvez porque você entenda que criminoso não merece ser tratado com respeito. Ele deve experimentar o desespero do inferno em terra. Você pode pensar assim. Eu não concordo, mas respeito. E forma degradante a que são submetidos. Será que essas pessoas que são presas são todas merecedoras de um tratamento que, ao invés de ajudá-las a repensar o que fizeram e a ter a oportunidade de, cumprindo a pena que lhe foi imputada, voltar à sociedade de maneira digna, ser de fato ressocializada, recuperada? Se você diz que não, eu espero que você, sinceramente, nunca veja alguém próximo a você ser vítima de alguma injustiça. E eu estou fazendo esse último comentário para que você reflita a respeito de justiça. Volto a dizer, eu não estou aqui em momento algum querendo defender quem quer que tenha cometido o crime. O que eu estou querendo dizer é que, dependendo do contexto, uma justiça talvez não seja tão justiça assim. Se você quer refletir sobre justiça, talvez seja interessante um pouquinho de leitura a respeito da República de Platão. Lá ele reflete sobre o conceito de justiça. E eu vou te dar uma pista. Uma das pessoas diz que justiça é fazer bem aos amigos e condenar, prejudicar. Na nossa linguagem de hoje, você talvez usasse o termo ferrar os inimigos. Pense a respeito disso. Por que será que ele era inimigo do Estado? E será que por ter cometido um crime, todos merecem ser tratados de forma degradante? Ou todo e qualquer cidadão deveria ser tratado de maneira digna? No vídeo anterior eu falei sobre dignidade. Então, se todo cidadão deve ser tratado de maneira digna, as pessoas de bem devem ser respeitadas. E as pessoas que cometeram crimes devem ser punidas de acordo com a lei. Mas devem ter a chance de se recuperar, de repensar, a ponto de serem depois ressocializadas. Me permitam essa observação. Repito, não tenho intenção de faltar com respeito, mas eu tenho uma responsabilidade de levar você a uma reflexão mais profunda. Embora, depois de ter refletido mais profundamente, você continue discordando do meu ou do ponto de vista de qualquer outra pessoa. Quero que você perceba que para fazer a tese é preciso ter coragem de se posicionar. E talvez o brasileiro, em inúmeras situações, tenha medo de se posicionar por causa das consequências das críticas. Mas para se posicionar de maneira adequada, volto a repetir para finalizar, é preciso pensar bem para não cometer injustiças, ok? Espero que este vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre o que é tese e sobre como usar a estratégia da roteirização para mostrá-la, para deixá-la explícita no teu texto. Um grande abraço e até a próxima.